Oi, gente! O vídeo de hoje são 3 conselhos para você que é líder de jovens. E se você não é um líder de jovem e está acompanhando esse vídeo, envia aí para o seu líder, para o seu pastor, para alguém que você tem certeza que vai ser de muita utilidade. Talvez você esteja extremamente frustrado com a sua juventude ou com o seu desempenho como liderança. E uma das coisas que mais frustra um líder de jovens e que mais me frustrou quando eu comecei por um bom tempo é o meu primeiro conselho para você. É a respeito de que quantidade não significa qualidade. Talvez você fique um pouco frustrado quando você observa outras mocidades, porque a gente tende a fazer essa análise. Você olhar outras mocidades ou você for procurar alguma coisa no YouTube sobre louvor, sobre qualquer coisa relacionada ao que você queira trabalhar, e você vê aquelas igrejas estruturadas, mocidades enormes, com tanto de gente, e que tem banda, que tem gente que canta, tem 3, 4, 5 regentes, e talvez isso tende a um pouco te deixar triste para baixo, porque você pensa que talvez não seja um pouco capaz de fazer. Só que você precisa entender que o seu papel aqui não é trazer ninguém. O seu papel é estruturar o que você já tem. Se você tem 5 jovens, os 5 jovens que você tem são jovens que oram? São jovens que têm interesse pela palavra? São jovens que as metas deles também têm o reino de Deus envolvido? Se não, você precisa entender que Deus não vai mandar 10 jovens quando você não aprendeu ainda a administrar, a dar direção, a dar instrução para os 5 jovens que você tem. Então você precisa entender que a qualidade ela vale muito mais do que a quantidade. Você percebe um texto que vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Você tem que entender que o crescimento de uma mocidade não está na tua mão. Quem sabe até hoje você está gastando o teu tempo e fica chamando gente para ver se cresce, para ver se vai, para ver se desenvolve, quando esse não é o seu papel. Alguém plantou aquele jovem ali dentro da igreja, seja o pai dele, a mãe dele ou alguém que trouxe ele para Jesus. E você agora como líder dele tem a incumbência de estar regando esse jovem que já está ali. Regando para que desabroche nele o desejo de orar, o desejo de ler a palavra, o desejo de se envolver com a obra, o desejo de se comprometer com a obra. Mas o crescimento não é você que vai dar. O crescimento quem vai dar é Deus. Então você precisa entender que o regar está na tua mão. Então você precisa começar a desenvolver o regar dentro da tua mocidade. Você precisa criar métodos, estratégias para que você traga eles para um momento de oração, traga eles para um momento de palavra, traga eles para um momento de comunhão. E olhe para a sua mocidade não desejando ver muitos. Olhe para a sua mocidade desejando ter pessoas que vão morar no céu, desejando ter jovens de qualidade, jovens que buscam a santidade, jovens que buscam o Senhor. O meu segundo conselho para você é muito importante. O meu segundo conselho é que você como líder precisa entender uma coisa que se chama comunhão. Você precisa entender que a comunhão entre um líder e um liderado, ela é muito importante. Se você colocar aí agora comunhão no seu Google para você descobrir qual é o significado, eu até anotei aqui para vocês, comunhão é o seguinte, é sintonia de sentimentos, é sintonia de modo de pensar, de modo de agir, é identificação. E talvez você seja um líder que você se preocupa muito com a sua postura. Talvez você queira ser muito bravo, ou não bravo, mas assim, uma pessoa mais fechada, para que quando você falar, te obedeçam e que você tenha autoridade. Ou talvez você é uma pessoa muito brincalhona, e você precisa entender que tanto no reino de Deus, e quanto para liderar qualquer departamento, a gente precisa de equilíbrio. Por que a gente precisa de equilíbrio? Uma pessoa muito fechada, ela não vai conseguir fazer com que as outras pessoas se aproximem dela. Porém, também uma pessoa muito brincalhona, no meio da caminhada dela, ela vai se deparar com situações que ela vai precisar ser séria, e isso vai dificultar um pouco. Então você precisa achar um equilíbrio para que haja comunhão entre você que é o líder e entre quem você está liderando, porque é só você olhar para você. Você divide seus segredos com pessoas que você não tem comunhão? Você se abre com pessoas que você não se identifica? Você conta as suas dores, você abre ali, expõe suas feridas para pessoas que você não se identifica? Não. Você vai fazer isso com pessoas que agem, que você se identifica, pensam como você, agem como você, ou tem algum tipo de identificação. Então você precisa entender que a comunhão ela é essencial, porque existem muitos jovens, por exemplo, desde o tempo que eu comecei a mexer com jovens, que são jovens que os pais não são cristãos. Então há muita dúvida, há muito complexo, há muita coisa que não faz sentido na mente deles, e essas coisas que não fazem sentido não tem como ele chegar no pai
pai e na mãe, porque eles estão totalmente por fora do assunto que ele quer abordar. Então ele precisa ter um porto seguro, ele precisa ter alguém com quem ele sente, com quem ele expõe o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. Só que ele não vai se expor para qualquer um. Talvez você vá lidar com filhos de crentes, só que a gente sabe que às vezes há alguns pais que têm muita dificuldade para falar com os filhos, ter diálogo com os filhos, e essa pessoa vai ver no líder dela alguém disposto a ouvir, a entender ela. Então o que você precisa entender é que a comunhão ela é essencial para o crescimento da sua mocidade em questão de qualidade. Quando se tem comunhão, você vai entender ele, você vai saber o que está acontecendo. E a comunhão ela vai ser gerada com uma conversa após o culto, uma brincadeira, você dividir algo que você viveu, você contar às vezes algo que você está passando, você expor que você também é tão falho quanto ele, você expor que você também sente tantas dores quanto ele sente, tem complexos como ele tem, e aí ele vai fazer o que? Ele vai se identificar, vai ver que você não é um super herói, um super santo e que não pode contar nada pra você, mas ele vai perceber que você é uma pessoa como qualquer outra que está disposta ali a ajudar. A comunhão, ela é muito importante. Talvez você não vá fazer nada relacionado à oração. Talvez você não vá fazer nada relacionado à palavra, mas reunir os jovens para uma noite diferente, para uma noite de conversa, para uma noite de comunhão, e isso ajuda muito na unidade dentro da sua mocidade. Então, meu segundo conselho para você é: invista em ter comunhão com os teus liderados. O meu terceiro e último conselho para você aqui: lembra que nós dissemos no primeiro conselho que o seu papel é regar e quem vai dar o crescimento é Deus? Quem sabe você está se perguntando assim: Priscila, eu vou regar como? Você precisa entender que regar é um processo e é algo que precisa ser contínuo. Você não rega uma semente hoje já esperando uma árvore amanhã. Eu já vi gente falar assim: não adianta eu fazer estudo, porque eu faço estudo, não vai ninguém. Aí você fez um porque não foi ninguém, você parou. Ah, não adianta eu fazer vigília porque vai 2 ou 3, então não deu certo. Não adianta eu fazer isso porque não dá certo. Você precisa entender que tudo dentro dessa questão de juventude, de liderança, o regar é algo que é contínuo, é algo que você tem que fazer um pouco todo dia e que os resultados eles não vão vir da noite pro dia. Aí eu também te digo, como é o estudo que você dá? É você que escolhe o assunto e fica lá falando 50 minutos sobre uma coisa que só você acha que é interessante? Por isso que é importante ter a comunhão, que quando se tem comunhão, você entende a dúvida dos seus liderados. Você sabe que ele tem dúvida a respeito de batismo com o Espírito Santo, ele tem dúvida a respeito dos frutos do Espírito, talvez ele tenha dúvida a respeito de pecados que ele está vivendo ou que ele viveu, como sair, como vencer o pecado. E é por isso que a comunhão vai te ajudar no regar. Não adianta passar um estudo com um tema que eles não estão vivendo, com algo que eles não estão passando. Você precisa investir em algo que eles estejam vivendo para que você consiga ajudar. Então o interessante é que você busque isso, busque se relacionar para entender quais são as questões que eles estão vivendo e biblicamente você poder responder às questões que eles estão vivendo. Lembrando sempre que não é só falar, mas é ter um momento, é ser dinâmico, é ouvir também, é deixar eles se expressar, é eles ficarem tão à vontade no estudo que eles comecem a se abrir uns com os outros e se abrir com você a respeito daquilo que você está falando. E a oração também é a mesma coisa, você precisa fazer um momento de oração, eles vão orar sozinhos, depois você coloca eles para orar uns pelos outros, depois você entrega nomes, tem muitas ideias muito interessantes para que você trabalhe a oração, para que eles consigam ver além de só ir lá, entende? A oração é algo muito poderoso, só que talvez os seus jovens não estão conseguindo ver isso. A palavra é algo muito poderoso, só que talvez os seus jovens não estão conseguindo ver isso. E através de você, o líder, que você vai despertar isso neles. Você vai despertar com você e o auxílio do Espírito Santo, claro, que você vai despertar a chamada, o ministério, você vai ser a chave que vai ser virada na vida de alguém que você está liderando, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like e eu espero poder fazer uma parte 2 para te ajudar, tá bom? Fica com Deus, um beijo, tchau, tchau!